Olá, igreja! Muito bem-vindos a mais uma das nossas reuniões. Talvez você se conectou um pouquinho depois. A gente está muito feliz que você está conectado. A gente pode compartilhar da palavra de Deus. Estou com muita expectativa para esse momento. Vamos direto para o livro de 2 Timóteo. A gente vai ler no capítulo 4, versículos 7 e 8. Vamos direto ao assunto hoje. O apóstolo Paulo diz assim: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. E agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Queria te convidar a fechar os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pedir para Ele falar no nosso coração, pedir para que a palavra dEle possa se tornar viva em nós, pedir para que o Espírito Santo possa nos fortalecer, nos encorajar, para tudo aquilo que Ele está preparando para nós esse dia. Vamos orar juntos. Senhor, eu te agradeço porque a Tua palavra, nós precisamos da Tua palavra, Pai. Te agradeço que ela pode nos fortalecer, ela pode nos edificar, ela pode nos construir. Pai, hoje nós nos apegamos à Tua palavra. Nós desejamos a Tua palavra, Pai, mais do que talvez até o pão que nós precisamos comer. Como disse Jesus, a Tua palavra, ela pode fortalecer a nossa alma, Pai. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da Tua boca, Pai. Então que hoje a Tua palavra possa ser aquilo que vai alimentar a nossa alma, e nós possamos sair daqui hoje, não só, Pai, com bons pensamentos, mas com a palavra viva, que fortalece a nossa alma, o nosso coração, a nossa oração. Espírito Santo, me ajuda a compartilhar, a colocar da forma correta aquilo que Tu queres falar conosco hoje, é a minha oração, em nome de Jesus. E todos juntos dizemos amém, amém e amém. Que texto muito forte da palavra de Deus, um texto muito conhecido, não sei se você já tinha ouvido essa passagem, e os estudiosos eles dizem que esse é talvez um dos últimos escritos do apóstolo Paulo. Quando o apóstolo Paulo ele diz nos versículos anteriores que ele estava pronto a ser entregue como uma oferta, ele estava já descrevendo, olha, eu sinto que o meu tempo chegou. E talvez no seu último momento o apóstolo Paulo ele diz assim: eu combati o bom combate, eu terminei a corrida, algumas versões dizem eu acabei a carreira e eu guardei a fé. Que palavras profundas para nós, que reflexão profunda para nós. Combater o bom combate, terminar a corrida, guardar a fé. Quando a gente olha para a própria história do apóstolo Paulo, uma história linda, a gente vê lá em Atos, no capítulo 26, mostra um pouquinho da conversão dele, do momento onde ele, que tinha sido alguém que perseguia os cristãos, alguém que era contra a mensagem de Jesus, de repente tem um encontro com Jesus, e ele muda a sua vida completamente. Ele pode, anos e anos depois, chegar no final da sua vida e dizer: eu combati o bom combate, eu terminei a corrida e eu guardei a fé. E hoje a gente vai refletir sobre esses 3 pontos desse versículo, e o primeiro ponto deles já é bem direto, bem claro. O primeiro ponto dessa mensagem a gente vai falar sobre o bom combate a ser combatido. É interessante quando a gente olha para as imagens que Paulo usou, né? Paulo fala sobre um combate, e a palavra que Paulo usou sobre um combate não era necessariamente a palavra que era usada para a guerra naquela época, para um confronto violento. Pelo contrário, Paulo usa uma palavra que estava mais dentro do contexto dos esportes do que de guerra. Então Paulo estava dizendo que, sabe, a nossa vida vai existir um combate a ser combatido, vai existir uma boa luta a ser lutada. Quando a gente olha para essa frase de Paulo, a gente já entende que nem todo bom combate na nossa vida vai ser um bom combate. E sabe qual é a maturidade que nós precisamos ter? Nós precisamos ter a maturidade para entender quais são os bons combates da nossa vida, quais são os combates que vale a pena a gente realmente se envolver neles. A gente vê lá em 1 Coríntios, hoje a gente vai ler vários versículos, a imagem que o apóstolo usa através das suas cartas, dentro desse mesmo contexto, em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24, o apóstolo Paulo diz assim: vocês sabem que numa corrida, olha ele usando de novo
a imagem dos esportes. E por que Paulo está usando? Porque no contexto da Grécia Antiga, os esportes, os Jogos Olímpicos naquela época, era algo muito popular, muito comum. Então as pessoas para quem Paulo está escrevendo essa carta, eles se relacionam muito dentro do contexto do esporte. E ele diz assim: vocês sabem que numa corrida, embora todos os corredores tomem parte, somente um ganha o prêmio. Portanto, corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta que está treinando, ele aguenta exercícios duros porque ele quer receber uma coroa de folhas de ouro. Uma coroa que, aliás, não dura muito. Mas nós queremos receber uma coroa que dura para sempre. Por isso eu corro direto para a linha final. E olha o que ele diz aqui agora. Também sou como um lutador de boxe que não perde nenhum golpe. Eu trato meu corpo duramente e o obrigo a ser completamente controlado, para que depois de ter chamado outros para entrarem na luta, eu mesmo não venha a ser eliminado por ela. Muito interessante Paulo falar, Paulo diz assim: olha, quando ele diz, também sou como lutador de boxe que não perde nenhum golpe. Paulo diz assim: olha, eu não vou ficar gastando a minha energia naquelas lutas que não valem a pena ser lutadas. Mais uma vez, Paulo está falando daquelas coisas boas que valem a pena ser combatidas, que valem a pena ser construídas. O contexto que Paulo está tentando trazer para a gente é que, a verdade é que, se aquilo que a gente precisa construir e combater, a nossa vida, a nossa jornada, a nossa caminhada, ela não vai vir sem boas lutas a serem combatidas. Eu amo que o apóstolo Paulo, ele usa o exemplo dos esportes, ele fala sobre a forma como ele lidava com o seu próprio corpo. E quando a gente fala sobre esse contexto do nosso corpo, é muito interessante o próprio contexto do exercício físico, que o atleta, ele submete o seu corpo aos extremos de treinamentos, ao extremo, enfim, de vencer os seus próprios limites. Mas isso não é uma luta ruim, geram talvez dores, geram desgastes, mas é um bom combate, é uma boa luta, porque ele está se esforçando ao máximo para poder ganhar um prêmio. Então é isso que Paulo está tentando dizer. Existem lutas na nossa vida, existem combates que valem a pena o nosso esforço. Aquilo que a gente quer conquistar na vida, ele não vai vir ser uma dedicação nossa para focar, para combater os nossos combates, para nos disciplinarmos naquilo que nós estamos focando. Agora o Paulo ele traz algo muito claro aqui. Não significa que todo combate é um combate bom a ser lutado. Paulo está dizendo que eu não sou como lutador de boxe que eu não perde nenhum golpe. Ele estava tentando trazer uma imagem que talvez a gente possa também às vezes se esforçar em vão em combates que não valem a pena ser lutados. Olha o que ele diz agora na primeira carta a Timóteo. No início nós vemos a segunda carta a Timóteo, e olha o que Paulo diz na primeira carta a Timóteo: combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Olha que interessante Paulo falar para Timóteo, existe um combate da fé que ele precisa ser combatido. Qual foi o momento que a gente começa a acreditar que a gente vai poder correr essa corrida da fé sem precisar combater os nossos combates? O apóstolo Paulo ele fala também em 2 Coríntios 7, olha o que ele diz: pois quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de toda forma, conflitos externos, temores internos. Uau! Olha o apóstolo Paulo, né? Dizendo que ele enfrentou conflitos, combates externos e combates internos, na sua própria alma, nos seus próprios pensamentos. Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito. Tito devia ser gente boa, né? E não apenas com a vinda dele, mas também com a consolação que vocês lhe deram. Ele nos falou da saudade, da tristeza e da preocupação de vocês por mim, de modo que a minha alegria se tornou ainda maior. Olha que palavra, que imagem forte, né? Fomos atribulados de toda forma. Sabe o que a palavra atribulado quer dizer? Quer dizer
prensar, como se prensam as uvas, quer dizer espremer, pressionar com firmeza, aborrecer, afligir ou angustiar. O apóstolo Paulo, ele disse que na corrida que ele estava correndo, ele foi atribulado de todas as formas, mas Deus que consola os abatidos. Eu amo essa imagem do bom combate da fé. Porque o bom combate da fé significa que existe um combate na nossa caminhada, na nossa jornada a ser combatido. Um combate onde é bom a gente saber desde isso que ele é um bom combate, não é um combate ruim, não é um combate que vai te derrubar, mas pelo contrário, é um combate que vai te levantar. E eu não sei talvez como você tem se sentido, talvez nos combates, na sua jornada de fé, mas eu queria te dizer que existe um Deus que consola aqueles que estão abatidos. Eu queria que você soubesse, mesmo que talvez nesse bom combate da fé, talvez você esteja se sentindo desgastado, esteja se sentindo cansado, porque isso é parte do combate. Se sentir desgastado, às vezes se sentir cansado, isso é parte. O apóstolo Paulo falou, ele falou assim, olha, eu me senti pressionado nesse bom combate da fé, mas Deus, aquele que consola o abatido. Quando nós lutamos os nossos bons combates da fé, nós não lutamos como aqueles que, como Paulo falou, desperdiçamos as nossas forças. Não, nós lutamos porque nós sabemos que nós estamos construindo algo relevante, nós estamos fazendo a diferença, nós estamos lutando o bom combate da fé, e existe consolo em Deus, existe consolo para você. Se talvez você nessa jornada se sentindo um pouco abatido, porque isso faz parte do combate. Se sentir abatido faz parte daqueles que estão no combate, mas a palavra de Deus para você você não vai permanecer abatido, você não vai permanecer prostrado, você não vai permanecer rebaixado, dominado pela tristeza. Olha o que diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 10. Temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que esse poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. De todos os lados nós somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Deixa eu dizer, no bom combate da fé, para aqueles que estão no combate da fé, para aqueles que estão combatendo, isso tudo que nós acabamos de ler, isso faz parte do combate, mas a palavra de Deus para a sua alma, a palavra de Deus para o seu coração, é que existe um Deus que consola os abatidos. O nosso Deus não é aquele Deus que vai te deixar talvez sozinho na sua trincheira, mas Deus vai te levantar da sua trincheira, vai te fortalecer e vai te colocar de pé de novo nesse bom combate da fé. Isaías no capítulo 54, versículos 16 a 17. Vou ler só o versículo 17, que diz assim: nenhuma arma forjada contra você prevalecerá. Esse é um lembrete muito poderoso para você que está no bom combate da fé. Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, porque Deus vai te levantar, Ele vai fortalecer o seu coração. Não se deixe abater pelos dias de combate, Deus vai te fortalecer. O segundo ponto que a gente vê nessa frase de Paulo, uma frase tão poderosa, a segunda imagem que Paulo dá existe uma corrida a ser terminada. Ele diz, eu combati o bom combate, eu terminei a corrida. Eu amo essa imagem de terminar a corrida, porque o apóstolo Paulo, ele não disse, eu somente comecei uma boa corrida, como a gente vê quando ele se encontra com Jesus anos e anos antes, mas ele diz, eu terminei a corrida que estava proposta para mim. Eu terminei a corrida que Jesus colocou na frente para que eu pudesse correr. O que eu amo dessa imagem é que
Existem muitas coisas, quando a gente fala que existe uma corrida para nós corrermos, existem muitas coisas que vão talvez nos distrair, tentar tirar a nossa visão daquilo que nós estamos fazendo, a nossa perspectiva da nossa corrida. Mas Paulo, ele disse assim, olha, nada ao meu redor foi capaz de impedir que eu terminasse a corrida que eu me propus a fazer, a corrida que Jesus me chamou para correr. E 2 Coríntios, no capítulo 1, versículo 8, ele diz assim: irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança, de que continuará a livrar-nos, enquanto vocês nos ajudem com as suas orações. Olha o que o apóstolo Paulo disse. O apóstolo Paulo, ele falou assim, sabe, chegou um momento que nessa corrida a gente chegou a perder a esperança da própria vida. Paulo, não é que ele não tinha razão para não terminar a corrida. O que Paulo mais tinha era razão para abandonar a corrida, para talvez largar aquilo que Jesus tinha chamado ele para fazer. Ele disse, eu cheguei ao ponto a perder a esperança da própria vida, porém eu continuei focado. Olha o que ele diz, eu terminei a corrida, mesmo quando a gente perdeu a esperança da própria vida, Ele nos livrou e Ele continuará nos livrando. Essa é uma imagem poderosa demais, porque Paulo disse, mesmo quando eu não tinha mais esperança, Deus nos livrou, mesmo quando eu achei que não tinha mais saída, que a única saída era abandonar a corrida, Ele continuou a nos livrar. Eu não sei, talvez se você está flertando, entretendo pensamentos, considerando, talvez abandonar a corrida que Jesus te chamou, talvez abandonar o bom combate da fé que Ele te chamou para combater, talvez você tenha considerado abandonar a corrida da sua família, talvez a corrida da sua carreira, a corrida dos seus sonhos, a corrida do seu chamado, a corrida daquilo que está diante de você. Esse é o momento onde é muito interessante a gente ver a consequência da decisão de pessoas que escolhem se desconectar. E como eu disse, é muito interessante ver que razões para abandonar a corrida, razões para se desconectar, Paulo tinha muitas delas, mas Paulo falou, nem quando eu tinha todas as razões, quando eu cheguei ao ponto de perder a esperança da minha própria vida, ele mesmo assim ele não me abandonou, mesmo assim ele foi fiel. Sabe qual é a pergunta? A pergunta é, se você vai continuar a corrida mesmo quando você tiver razões para abandoná-la. A pergunta na jornada de Paulo, na nossa jornada, não é se você tem razões para abandonar a corrida. A pergunta é se você vai continuar mesmo quando você tiver razões para abandonar a sua corrida. Sabe por quê? Porque Ele, como o apóstolo Paulo falou, Ele livrou e continuará nos livrando. Aquele que te livrou, Ele vai continuar te livrando se você permanecer na sua corrida. Isso não é sobre iniciar as nossas corridas. Isso é sobre a nossa jornada de fé. É sobre terminar as nossas corridas. Eu quero que você seja encorajado a levantar a sua cabeça e olhar para aquilo que está diante de você. Filipenses, o apóstolo Paulo diz também no capítulo 3, versículos 12 e 15, não estou querendo dizer que eu já consegui tudo que eu quero, ou que eu já fiquei perfeito, mas eu continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso eu já fui conquistado por Cristo Jesus. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso, porém uma coisa eu faço, esquecendo aquilo que ficou para trás, e avanço para o que está na minha frente, corro direto para a linha de chegada, a fim de perseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por Cristo Jesus. Todos nós que somos espiritualmente maduros, devemos ter essa maneira de pensar. Porém, se algum de vocês pensa de maneira diferente, Deus vai tornar as coisas
claras para você. Sabe o que o apóstolo Paulo estava dizendo? Ele estava dizendo que maturidade espiritual é continuar correndo a corrida que está proposta para nós, com os nossos olhos na linha de chegada. Ele disse assim, olha, se algum de vocês, nós que somos espiritualmente maduros, devemos ter essa maneira de pensar. Ele está dizendo, talvez você que esteja querendo abandonar a corrida, talvez você que está olhando para os lados, talvez você que está se distraindo nessa corrida de fé, ele diz assim, Deus vai tornar as coisas claras para você. Paulo estava dizendo que um sinal da maturidade espiritual é nós nos mantermos continuando correndo as nossas corridas, mesmo quando nós temos razão para abandonar as nossas corridas. Paulo continua dizendo, eu continuo olhando para a linha de chegada, eu continuo a fim de conseguir o prêmio da vitória, e o prêmio é a nova vida para a qual Deus nos chamou em Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo termina dizendo que existe uma fé a ser guardada. Eu combati o bom combate, eu terminei a corrida, eu guardei a fé. Existe uma fé a ser guardada nessa jornada. Eu amo que quando o apóstolo Paulo ele recebe esse chamado de Jesus, isso não se tratava somente sobre o combate que Jesus estava chamando ele, os bons combates da fé, que Jesus estava chamando ele para combater, aquilo que ele precisaria se esforçar para construir. O apóstolo Paulo ele viaja, ele estava exposto a perigos de morte, ele fala isso em vários momentos, é o esforço que ele faz para construir a igreja, para fortalecer a liderança da igreja. Ele fala isso sobre muitas vezes, o cuidado que ele tinha, o peso que ele tinha sobre o coração dele, para fazer com que as igrejas continuassem a crescer, para que os líderes continuassem maduros. Esses são todos os bons combates da fé que Paulo lutou. Paulo, como a gente mencionou, ele falou sobre as corridas que estavam diante dele, mas Paulo, ele falou que existia uma fé a ser guardada. Deixa eu dizer uma coisa, ele terminou dizendo, como a gente acabou de ler, esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Sabe, Jesus não morreu na cruz por nós, para que a gente vivesse uma vida onde a gente pudesse simplesmente ir suportando, ou simplesmente ir tropeçando. Não. Jesus morreu uma vida por nós, para que nós pudéssemos viver da morte para a vida. Colossenses no capítulo 1 é uma porção das escrituras absolutamente linda, e depois já fica aí com o dever de casa de você ler o primeiro capítulo de Colossenses. Não sei se você já assistiu uma mensagem que tinha dever de casa, então aí pronto, aí uma mensagem que tem dever de casa, leia depois o capítulo inteiro de Colossenses 1, mas vamos ler 3 versículos que o apóstolo Paulo diz. Colossenses 1, 21 e 23 diz assim: antes vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês, mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual Paulo, me tornei ministro. Deixa eu dizer, nós somos parte de algo muito espiritual. Aquilo que nós estamos vivendo é algo muito espiritual. As nossas decisões de fé, elas têm uma consequência espiritual e eterna. Começando, depois você pode ler Paulo no capítulo 1 de Colossenses, a gente não tem tempo aqui para ler, mas ele faz quase que um tratado da nossa fé cristã de uma forma tão profunda, mas tão profunda. E o mais importante disso tudo aqui é nós entendermos que na nossa jornada existe uma fé a ser guardada. A vida que nós vivemos, ela é uma vida espiritual. E você sabe que os teólogos, eles dizem que essas 3 imagens que Paulo usou, as 3 estão vinculadas ao esporte, porque, como mencionei, o combate era referente às lutas que valiam a pena ser lutadas. Ele diz que a corrida, é uma imagem bem clara, a corrida é ser corrida. E a fé,
naquela época, antes deles começarem, os atletas olímpicos, naquela época, antes deles começarem a correr as suas corridas, a lutar as suas lutas, eles tinham que fazer um juramento, e era considerado, eles consideravam que eles precisavam fazer um juramento perante os deuses, que eles tinham se preparado de acordo com as regras. Obviamente, naquela época, não tinha toda a habilidade que a gente tem tecnológica dessa época que a gente vive hoje, mas isso eles dizem que, os teólogos então, eles dizem que essa imagem de Paulo significava nós, estando diante do nosso Senhor, reconhecendo: Deus, eu guardei a minha fé, eu combati o meu combate, o bom combate da fé, eu terminei a minha carreira e eu guardei a minha fé. Não vamos deixar que nos combates que nós lutamos, na corrida que nós corramos, nós percamos a nossa fé, que nós possamos chegar no final da nossa jornada, da boa jornada, onde a gente vai lutar o bom combate da fé, vamos terminar a nossa carreira, nós possamos chegar no final, abrir o nosso coração e falar para o nosso Senhor: Pai, eu guardei a minha fé no meio disso tudo que eu vivi. E eu queria realmente te encorajar. Aquilo que você está vivendo não é capaz de destruir a sua fé. Eu não sei se talvez é a primeira vez que você está se conectando com a gente, ou se talvez você tenha se conectado com a gente, mas você nunca teve um privilégio de fazer um comprometimento, um compromisso individual, de abrir o seu coração para Deus e, sabe, na verdade, de você ter um momento de relacionamento, de decisão eterna, profunda com Deus. É disso que se trata a nossa vida. No final, quando nós chegarmos no final, se trata de nós termos combatido os nossos bons combates, terminarmos a corrida que nos foi proposta e guardarmos a nossa fé. Mas talvez você nunca teve o privilégio de começar uma jornada de fé e de dizer: Deus, a partir de hoje, antes eu te perseguia como Paulo, agora eu não vou te perseguir mais. Jesus, eu consigo ouvir a sua voz me chamando, e hoje eu decido abrir a minha vida para essa vida de fé que tu tens para mim. Eu decido abrir o meu coração, eu quero entrar, eu quero mergulhar, eu quero começar essa vida de fé, essa vida que é uma jornada incrível. Não sei se você já teve esse privilégio. E se você não teve, eu queria te dar esse privilégio hoje, essa chance de dar um passo de fé, essa chance de ir na direção daquilo que Deus preparou para você, seja pela primeira vez, ou seja, talvez se você quer se reconectar com Jesus e retomar essa decisão. Bem onde você está, se você quer, do fundo do seu coração, tomar uma decisão que vai marcar a sua vida para sempre, eu queria orar por você. Essa vida de fé, ela começa no nosso coração, como até um dos versículos que a gente leu. Antes a gente pensava que a gente estava distante de Deus pelo nosso mau procedimento, mas Jesus, pelo seu sangue, pelo seu corpo, criou um caminho que nós hoje podemos nos conectar com Deus. Eu queria realmente te dar esse privilégio de fazer uma oração. Se você quer fazer essa oração se conectando com Deus, talvez pela primeira vez, eu queria te convidar a repetir essas palavras. Ou se você quer se reconectar com Jesus, eu queria também te convidar a repetir essas palavras comigo. Vamos orar juntos. Senhor Jesus, hoje eu te peço perdão pelos meus pecados, por um novo começo e por esperança para o meu futuro. Hoje eu declaro que eu quero lutar o bom combate da fé, quero correr a corrida proposta para mim, e eu quero guardar a minha fé. Muito obrigado, Jesus, em teu nome nós oramos, e todos juntos dizemos um amém bem forte, amém, amém e amém. Se você tomou essa decisão, parabéns por essa incrível decisão que você tomou. A gente amaria poder te ajudar nessa jornada, então a gente vai compartilhar um pouquinho mais de informações sobre como você pode se manter conectado. Que Deus te abençoe. Assim como o Rafa compartilhou conosco, se você tomou essa decisão de seguir Jesus, a gente tem um programa que se chama Eu Decidi, e a gente tem ele essa semana começando, então você pode fazer parte. E eu tenho certeza que a sua vida vai ser muito impactada. É um programa onde tem são 3 semanas de encontro. E os nossos pastores estão ali para compartilhar, tirar as suas dúvidas.
E eu tenho escutado assim de pessoas que têm participado e realmente têm sido muito gratas pelo momento que elas têm. É uma chamada de Zoom que acontece e você não precisa ficar com vergonha ou tímido, é bem tranquilo. Várias pessoas, na verdade, têm feito amizades e até participado de grupos de conexão, saído dali e ido para grupos de conexão através do Eu Decidi. Então, assim, vem se conectar com a gente, eu tenho certeza que você vai ser muito impactado.